Viva a Voz de volta! Matheus Leite tem informações ao vivo em São Paulo sobre manifestação de governadores. Pois não, Matheus, boa noite. Oi, Débora, boa noite a você e também aos ouvintes. Os governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Romeu Zema, de Minas Gerais, minimizaram um possível desgaste na direita para 2026 após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O governador gaúcho disse que não faz parte do campo político de Bolsonaro e nunca apoiou ou foi apoiado pelo ex-presidente, e também fez críticas à atual gestão do presidente Lula, principalmente em relação às contas públicas. Eduardo Leite defendeu um caminho que evite qualquer um dos dois lados e disse que a prisão de Jair Bolsonaro abre espaço para novas figuras políticas. Se você tem um dos povos que se fragiliza por conta da prisão do seu líder, não é só da prisão, né? Porque não é a prisão em si que o fragiliza, é todo o contexto que acaba reduzindo a sua credibilidade perante uma parcela do eleitorado e faz com que a sua liderança fique comprometida. Então, naturalmente, isso fragiliza esse campo e abre possibilidade para novas figuras, mesmo no seu campo, né, de uma direita mais radical, assim como também em direção ao centro, que defende justamente voltarmos à sobriedade, à sensatez, ao equilíbrio. Já Romeu Zema negou que a existência de diversos pré-candidatos de direita represente uma divisão do espectro e ressaltou que haverá colaboração no segundo turno se a disputa for contra a esquerda. Ele também comentou a prisão de Jair Bolsonaro, dizendo que a situação vai prejudicar apenas políticos extremistas. Causa, sim, um desgaste, mas muito para aquele político que tem, como o Eduardo disse, um posicionamento mais radical à direita. Nós temos de lembrar que nós, governadores, somos pessoas mais moderadas. Então, nós acabamos, eu acho que não sendo tão afetados quanto aquele que realmente é aquele de extrema direita, como alguns são. As declarações foram dadas durante um evento de uma instituição financeira em São Paulo. Tanto Romeu Zema quanto Eduardo Leite já anunciaram que são pré-candidatos à presidência da República. Débora. Obrigada, Matheus Leite, pelas informações. Está colando, Vera? Olha, é muito nítida a mudança de tom, né, dos governadores. O Eduardo Leite nem tanto, porque ele sempre se posicionou ali nesse espaço, que é um espaço cada vez menor dentro das preferências do eleitorado, que é o nem, né? Nem Lula, nem Bolsonaro. Ele sempre faz essa uma no cravo, uma na ferradura. Mas o Zema era um dos que estavam ali dizendo que iria, se eleito, propor um indulto para o Bolsonaro, tentava a todo momento se colocar como um partidário ali da inocência do Bolsonaro, de que para você pacificar o país era preciso ter anistia, era preciso ter indulto. Foi a várias manifestações na Avenida Paulista, juntamente com outros governadores que são pré-candidatos a presidente. Então já tem uma inflexão claríssima no discurso dele, desde que o Bolsonaro foi preso preventivamente no fim de semana, tentando violar a tornozeleira eletrônica. Esse parece ser um ponto de virada importante do discurso e da entonação da direita, que a gente ainda vai ver com mais clareza nos próximos dias. Se no dia 1 do Bolsonaro preso, o discurso de um dos pré-candidatos já é da linha do nós somos mais moderados, você já tem um descolamento muito evidente, inclusive daquela ideia que até aqui tem prevalecido de que o Bolsonaro precisará ungir alguém obrigatoriamente para que essa pessoa seja candidata. Tudo bem que a gente está falando do Zema, cujo mandato termina, o segundo mandato termina no ano que vem. Então, é esperado que ele vá renunciar a esse mandato em abril para se candidatar à presidência ou à vice-presidência. Essa vice não está afastada, segundo você conversa com quem está nesse meio de campo. É diferente, por exemplo, da situação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que teria de renunciar a um mandato, sendo que ele tem a possibilidade de se reeleger governador de São Paulo e tem, pelas pesquisas, uma reeleição muito tranquila aqui no estado. Então, para ele fica mais difícil fazer isso sem uma sinalização clara do Bolsonaro e com a possibilidade da família Bolsonaro atuar contra ele. Mas já tem um descolamento de discurso muito evidente depois
que ficou claro que a prisão preventiva não foi uma perseguição gratuita do Alexandre de Moraes. Sim, se deveu a um ato muito claro, específico e bastante radical do Bolsonaro de tentar romper, violar um dispositivo de segurança. Rapidinho aqui, antes da gente ir para o próximo tema, Vera, que tem uma pergunta de um ouvinte, o Cleison, ele pergunta se poderia ser concedido indulto para Jair Bolsonaro, mas isso aconteceria no caso da eleição de um desses, de um desses candidatos da direita que se colocam agora. Exato, porque indulto ou graça são dois benefícios que se concede, mas que são prerrogativas do Poder Executivo, não são prerrogativas do Congresso. Então, no caso de um desses dois benefícios, teria de vir do presidente da República, e aí, lógico, não partiria do Lula caso reeleito. Por isso é que o Bolsonaro precisaria contar com a eleição de algum aliado do campo da direita e contar que, uma vez eleito, esse futuro presidente compraria uma briga com o Supremo e começaria o seu mandato com essa pauta e carregando essa pauta provavelmente por anos, porque não é uma coisa que se resolve em semanas ou dias, né? Até porque, em última instância, o Supremo teria que analisar a legalidade desse indulto ou graça, né, Vera? A gente lembra do caso do deputado Daniel Silveira, por exemplo, que recebeu indulto do então presidente Jair Bolsonaro, e depois isso foi revisto pelo Supremo, e muitos especialistas entendem que esse tipo de crime, né, de ato aí contra o Estado Democrático de Direito, não seria passível de indulto ou graça. Então, tudo verdade, Carol. O que eles contam, né? Que a eleição de alguém em segundo turno e com uma maioria clara ali da preferência do eleitorado, conjugado com a possibilidade de haver um Senado e uma Câmara também favoráveis a essa nova ordem, portanto, uma nova ordem à direita, tudo isso configuraria um novo cenário para o Supremo, em que o Supremo sairia dessa posição atual e avançaria, né, e ali evoluiria para um outro tipo de entendimento, como já aconteceu, né? A gente sabe que são muito fluidas essas maiorias no Supremo de acordo com o quadro político. Mas é isso, teria que ser uma guinada e tanto, sendo que o Lula terá nomeado três ministros que são menos aptos, menos ali passíveis de uma mudança a partir do soprar do vento. Então, são muitos Cs. A gente vai ter que esperar a eleição acontecer. Até lá, muita água vai passar embaixo da ponte, mas são cálculos que se tem de fazer na hora de definir as candidaturas.